Paz do Senhor, irmãos. Esta é a Escola Bíblica Dominical Contemporânea da Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, o homem do pecado. Vamos orar antes para que o Senhor aplique essas palavras no nosso coração. Pai bendito, graças te damos, porque nos acercaremos da tua palavra agora e por ela cremos que a nossa mente, o nosso entendimento serão esclarecidos e ampliados, o nosso entendimento, iluminados o nosso coração, para que possamos crescer no desenvolvimento da fé e possamos assim crescer também na estatura até alcançarmos a plenitude que o Senhor queira para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Muito bem, então a lição de hoje, o homem do pecado. Vamos ver qual é o objetivo geral dessa lição, que é o de esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade e tem como objetivos específicos três. Primeiro, apresentar o homem do pecado. Número 2 é revelar a missão do homem do pecado. E depois, terceiro objetivo específico é apontar a destruição do homem do pecado. Então, nós vamos compreender todas as dimensões desta figura que as Escrituras nos apresentam, chamado homem do pecado. O texto áureo dessa lição, texto de ouro, né, está dizendo assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Teremos como verdade prática o texto que diz assim: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então aí, na verdade prática, nós vamos ver uma síntese exatamente do que nós temos de retirar desta lição, que é que este homem do pecado vai ser a seu tempo destruído pelo homem perfeito, sem pecado algum, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa leitura em classe, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 15. Ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação,
em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o quê? Pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Eis aí a leitura na classe. Muito bem, meus irmãos, vamos ver o ponto central desta lição. É que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Então, isso é o que precisamos guardar como característica central desta figura que as Escrituras apresentam como o homem do pecado. Para a introdução, nesta lição, nós vamos tratar de como nos últimos dias, é o que nós vamos estudar, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir a Israel. Este é o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno, ele na verdade aparece na Bíblia como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer seu caráter, missão e o destino final dele. Então esse estudo vai nos ajudar a nos precaver a igreja contra o espírito do anticristo, que já, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 4, ele já opera no mundo, ou seja, desde os tempos de João. Ele é o último dos apóstolos, escreveu essa epístola, ele já era um homem de idade avançada, perto dos 90 anos, e ele então dizia, naquele seu tempo já, para os crentes daquele tempo, que o homem do pecado já estava no mundo, já estava operando. Ele opera desde sempre, a partir de figuras que aparecem ao longo da história, como vamos ver nessa lição de hoje. Então, vamos entrar no tópico primeiro, que é o que é o homem do pecado. Neste tópico, nós vamos enfocar exatamente a origem, os títulos e a natureza desse homem do pecado. O primeiro é a origem do homem do pecado. Qual é a origem do homem do pecado? Na verdade, quando Adão pecou e depois que foi expulso da presença de Deus lá no jardim do Éden, no paraíso, e que ele começou a constituir a sua prole, nós nos lembramos, teve 2 filhos, Caim e Abel, e Caim matou Abel. Então ali começou a manifestação do homem do pecado na figura de um homicida chamado Caim. Mais à frente, na sucessão das gerações, um outro logo apareceu chamado Lameque. Este Lameque não só inaugurou a história da bigamia, daquilo que Deus conspurcando, ou seja, sujando aquilo que Deus havia estabelecido, que deixará um homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á sua mulher e serão ambos uma só carne. E aí ele começou a misturar isso. E ele também fez até um poema depois de ter matado 2 pessoas, 2 homens. Então, aí prefigurando o anticristo, o homem do pecado, que se opuseram sistematicamente a Deus. A partir daí, ambos agiram como o homem do pecado, né? Que esse homem do pecado, no dizer de João, ele vai aparecer justamente logo após o arrebatamento da igreja. Isso é muito importante. Logo aqui no começo do nosso estudo, nós entendermos isso, que esse homem do pecado, que é o anticristo, ele vai aparecer depois do arrebatamento da igreja. Então, por enquanto, aparecem figuras representativas do homem do pecado, mas eles atualmente são atenuados pela presença do Espírito Santo na terra e pela presença da igreja. Então, ele não exerce força completa, mas quando a igreja for arrebatada, conforme diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, então
é que ele vai aparecer com toda a sua força. Mas ao longo da história, nós vamos encontrando homens, quer seja nos textos bíblicos, figuras como o Faraó no Êxodo, o perverso Amã no livro de Esté, os sanguinários Herodes, e na história recente, mais recente, nós vamos encontrar figuras como Hitler, Stalin, Nero, que perseguiu a igreja. Todos eles perseguiram Israel e perseguiram a igreja do Cordeiro. Então, esses são figuras que apareceram na história e que representavam o homem do pecado. Vamos ver os títulos, né, desta figura do homem do pecado, do anticristo. Aqui, para fechar começar esse tema, esse título do homem do pecado, o título do homem do pecado, ou seja, por que que ele tem nomes, alguns nomes que o apóstolo João também escreveu na sua primeira epístola, e ele diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, onde conhecemos que é já a última hora. Então vejam que esse é um dos títulos, é o título mais importante, digamos assim, que se reconhecerá o homem do pecado, é o anticristo. Então o apóstolo João estava sempre atento, era um homem atento aos sinais do seu tempo, soube assim já descortinar e desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias. Ele diz lá que já apareciam, já tinham isso, já tinham essas figuras aparecendo. E ele mesmo, João, no Apocalipse, ele descreve o homem do pecado como a besta, ou as bestas, por assim dizer, aquelas do capítulo 13 de Apocalipse. E essas aí, o versículo 1, por exemplo, diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, isso é João falando, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Isso é o primeiro versículo do capítulo 13. Mais adiante, no capítulo 13, fala da outra besta. Essa daí é a besta que sobe do mar, tem 7 cabeças. A outra que sobe da terra, ela tem 2 cabeças. Então esse conjunto de seres apocalípticos que João antecipa, dizendo que são figuras que vão representar o anticristo, porque eles terão domínio sobre muitas áreas da vida aqui no nosso planeta, da vida humana, no ambiente social, no ambiente político, no ambiente econômico. Então, tudo isso. Vamos ver a terceira característica do homem do pecado, a natureza dele, a natureza do homem do pecado. O homem do pecado, ele será, na verdade, de tal forma usado por Satanás, que chegará a ser confundido com ele, com o próprio Satanás. Aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O novo apóstolo Paulo advertindo aos crentes da igreja de Tessalônica a respeito dessa figura, o homem do pecado. Não foi só João quem falou sobre ele, João falou nas epístolas e no Apocalipse, e Paulo também falou sobre ele, sobre este homem do pecado, alertando aos crentes da sua igreja, do seu tempo, os crentes do seu tempo. Então, ele aparecerá como uma espécie, esse homem do pecado e essa natureza dele, como uma espécie de ungido. Veja que Cristo quer dizer ungido. Então, esse aí, o homem do pecado, é um ungido do diabo. Cristo quer dizer ungido de Deus. Este,
o homem do pecado, ungido do diabo. E ele vem, portanto, na eficácia, como diz Paulo, na força do maligno. Ele realizará grandes sinais e prodígios, né? E vai induzir, inclusive, a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. É isso que Paulo, aí nessa epístola segunda de Tessalonicenses, ele ensina à igreja. Então, nós não podemos ficar despercebidos quanto aos sinais. A igreja, todos nós, estamos sendo advertidos a fim de que não venhamos a prestar honras e adoração, porque lá no capítulo 13, aquele que nós vimos lá, haverá quem queira prestar honra e adoração a este homem do pecado. A síntese do tópico 1 aqui é que o principal título do homem do pecado é Anticristo. Ele aparecerá como ungido do diabo, conforme falamos. Muito bem. Então agora vamos passar para o tópico número 2, a missão do homem do pecado. E a missão do homem do pecado será exatamente, terá 4 dimensões. Ele vai se opor metodicamente a Deus, vai se opor a Israel, vai se opor a Cristo e vai se opor à igreja. Então vamos ao primeiro tópico, vai se opor a Deus. O que é uma oposição a Deus, né? A oposição a Deus é exatamente ignorar a palavra de Deus. Ele vai naturalmente opor-se a Deus no sentido de desfazer da obra de Deus, da palavra de Deus. É claro que Satanás, não tem poder para isso. Ele é um ser poderoso, mas Deus não luta com Satanás como se estivesse lutando de igual para igual. Ele é um ser criado. Ele foi criado com poderes e esses poderes continuam e ele utiliza para fazer o mal, matar, roubar e destruir. Essa sua função principal, como Jesus falou. Então, na verdade, ele quer se voltar contra as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente que o Evangelho de Cristo seja anunciado e que, enfim, alcance os confins da terra, como é a orientação que o próprio Senhor Jesus deixou, que pregássemos o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Então ele luta ferozmente a fim de que o reino de Deus não se instale aqui na terra. Mas isso ele não vai conseguir com que isso ocorra, porque Deus, o seu reino já está aqui representado pela igreja e ele vai instalar plenamente o seu reino aqui nesta terra. Então ele e os seus anjos lutam ferozmente contra a igreja, contra Israel, contra Deus, como nós ouvimos já dissemos. E agora vamos ver exatamente isto, a oposição dele contra Israel, que é o outro tópico, o outro item 2. Opor-se a Israel significa que os anticristos, quer dizer, todos aqueles que ao longo da história se levantaram contra o povo de Deus no Antigo Testamento, eram figuras do anticristo. E eles perpassam por toda a história, desde que Israel foi chamado, desde Abraão, quando começou a formar a nação de Israel, povo eleito, escolhido de Deus, que ocorre oposição e figuras na história tentam destruir Israel física e espiritualmente, inclusive. Ou seja, fisicamente matando, como Hitler fez, matou mais de 6 milhões de judeus, de israelitas. E espiritualmente como? Conspurcando, misturando o culto a Deus, como temos o registro bíblico do Antigo Testamento, até os nossos dias na igreja. Ele também
tenta trabalhar contra a igreja, mas contra Israel ele tenta retirar o povo de Deus, o povo de Israel, do foco da adoração ao Eterno. Muito bem. Mas esse homem na grande tribulação, esse homem do pecado perseguirá inclusive implacavelmente os judeus, como nunca antes, justamente buscando aniquilar. É o que está em Apocalipse capítulo 12, no versículo 17. Mas quando Jesus Cristo retornar em sua glória, depois do arrebatamento da igreja, quando ele retornar, então todo Israel será salvo. É o que Paulo, inclusive, nos assevera em Romanos, no capítulo 11 e no versículo 23. O terceiro ponto da missão do homem do pecado, que ele se propôs, o que ele vem com essa missão foi dada a ele pelo o seu mentor, que é Satanás. Então, a outra é opor-se a Cristo. O homem do pecado trabalha contra a cruz. Ele quer desmerecer a obra da cruz, a obra do Evangelho, a pregação do Evangelho. Ele procura opor-se a ela, não permitindo que o Evangelho avance, ou buscando impedir o avanço do Evangelho. Isso, se nós prestarmos atenção, todas as vezes que negligenciamos a pregação do Evangelho, de algum modo, este homem do pecado, ou seja, as influências de Satanás, que ele exerce a partir dos sistemas deste mundo e de todas as coisas que são oferecidas e que querem nos tirar desta missão precípua de anunciar o Evangelho, é a ação do homem do pecado sobre as pessoas. Então é preciso termos cuidado a fim de que o Evangelho não seja barrado e não seja reduzida a sua pregação. Outro ponto da missão do homem do pecado, ele quer se opor à igreja. E aí que é o ponto. A oposição à igreja, na verdade a oposição começou quando os seus discípulos, os discípulos de Jesus, foram perseguidos. Jesus disse isso, que os seus discípulos, assim como ele, Jesus, foi perseguido e foi odiado, os seus discípulos também seriam perseguidos e odiados. E é isso que acontece com a igreja. Então ele sabe, o homem do pecado, como usar os sistemas do mundo todo contra a igreja, como vínhamos falando. Então nós precisamos nos consolar, pois o que está em nós, como Jesus disse, né, ou como João, né, 1 João lá, a epístola diz que no capítulo 4, no versículo 4, ele diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, ele é mais poderoso. O Espírito Santo que está conosco é mais poderoso do que a operação do maligno neste mundo. Muito bem, então a síntese desse tópico número 2, a respeito das características e da missão do homem do pecado, é que a missão dele, do homem do pecado, passa exatamente pela oposição a Deus, a Israel, a Jesus Cristo e a sua igreja. Então ele procura atuar, evidentemente, em todas as dimensões, pelas razões mais do que sobejas que nós conhecemos. Muito bem. Ainda temos um quinto elemento que nós acrescentamos nesse ponto, que é esse de aprisionar o homem. Todo homem, na verdade, nasce prisioneiro do príncipe deste mundo, daquele que é o homem do pecado, na figura dos sistemas e das coisas que querem realmente nos aprisionar. Este é, na verdade, digamos, uma síntese da lição, o aprisionamento do ser humano. E o Senhor Jesus veio para libertar. Essa é a missão de Jesus. Para nós fecharmos esse tópico, para saber que a libertação
é a missão que Jesus veio fazer, justamente quebrando os grilhões do pecado do homem. E é o que está em Isaías. A libertação foi pré-anunciada pelo profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele disse, falando do libertador, do homem perfeito que é Jesus, ele diz: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão, diz o profeta Isaías, capítulo 42, versículos 6 e 7. E aí depois o evangelista Lucas, quando o Senhor Jesus, aquele que fora predito pelo profeta Isaías aí, chegou em forma pessoal a este mundo e começou o seu ministério público, aí diz o evangelista Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos do diabo. Então, isso é o que o Senhor Jesus começou a fazer quando iniciou o seu ministério público aqui nesta terra. Vamos para o terceiro tópico de nossa lição, e o terceiro tópico vai falar a respeito da destruição deste homem do pecado. Ele naturalmente vai ter ele vai ter uma ascensão, vai exatamente ter um crescimento, mas depois ele terá seu fim chegado, porque ele, o seu reino, o seu, digamos assim, ministério na terra de atormentar e aprisionar o homem, vai ter um fim. Ele não é eterno, é temporal, é passageiro. O reino eterno é o reino de Cristo Jesus. Então, vamos ver como é que vai começar a ascensão deste império, né? Tão logo as igrejas sejam arrebatadas, né? A igreja de Deus seja arrebatada, então Deus vai permitir que Satanás, através desses seus escolhidos, que é a besta e o falso profeta, aqueles que nós vimos lá no capítulo 13 do Apocalipse, que apareceram, né? Que eles reinem absolutos por 3 anos e meio, é o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Então, o primeiro será uma espécie de agente político e o segundo será uma espécie de delegado religioso, um ser com características religiosas. Então, vejam, a política e a religião, que no Estado, digamos, moderno, é o chamado de Estado laico, elas não se misturam, não devem se misturar, pelo menos do ponto de vista da Constituição do Estado, que no Brasil é assim. Lá, quando a igreja for arrebatada, é que Deus permitir que Satanás apresente as suas características mais terríveis, ele vai construir o seu reino a partir dessas duas dimensões organizadas, um para cuidar da política e um outro ser para cuidar da religião. O auge desse seu império, do império do homem do pecado, o seu poder vai estar dominando tanto a economia quanto a religiosidade humana. Então, a economia vai estar sob o domínio do homem do pecado, a religiosidade ou a religião estará sob o domínio do homem do pecado, e a questão política também estará sob o domínio dele. O seu governo, a princípio, até será aceito por todos, sem qualquer contestação. Nós conhecemos hoje bem essas dinâmicas que, digamos, dominam o mundo atual. Todo governante, quando consegue organizar bem as finanças, a questão da economia, que a população sente-se com melhor nível de renda, o que ocorre? Ele tem mais capacidade de estruturação e de
poder político mais organizado. Ou seja, o poder político melhor se afirma quando os sistemas econômicos estão indo bem. Por exemplo, o que se diz agora é que no momento que o mundo passa o tal do coronavírus, como isso houve um abalo no sistema econômico, então todos aqueles que vão enfrentar uma disputa eleitoral, eles estarão, especialmente os que estão no poder, eles terão uma desvantagem. De modo que então, nesse período, o auge do império do homem do pecado vai ser quando Satanás tiver essas figuras organizando a política, a economia e a religião. E aí, quando a economia estiver controlada pelo homem do pecado, naturalmente as pessoas aceitarão com mais facilidade o domínio e as tiranias que ele vai implementar. Mas vai chegar o dia da ruína, porque Lúcifer, Satanás, ele é um enganador. Então ele pode enganar a muitos por algum tempo, por até um certo tempo, 3 anos e meio, que não é muito, mas ele vai conseguir enganar. Mas ele não vai enganar por o tempo todo, porque Deus vai intervir e a ruína nesse império vai chegar, no império depois desses 3 anos e meio. De modo que, então, vamos para os tópicos conclusivos de nosso estudo. Na verdade, há uma síntese para esse tema, para o terceiro tema, é que o império do anticristo, na verdade, ele vai dominar esses aspectos religiosos, mas será destruído pelo poder da autoridade que vem do Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus quem vai destruir o império das trevas completamente, aquilo que pela sua autoridade ganha na cruz do Calvário, ele já a detém, essa autoridade. Então, em conclusão, o homem do pecado será um ser humano, mas será a pessoa mais iníqua e blasfema de todos os tempos. Se alguém blasfemou, será o homem do pecado será mais iníquo, será mais terrível. E esse homem do pecado é quem? Nós vimos no decorrer da lição. Um dos nomes que João traz e nos informa quem é o anticristo. Posição seguinte, o anticristo, ele vai também, como ele é chamado de o homem do pecado, né? Por que ele é chamado de o homem do pecado? Porque ele, o anticristo, ele se opõe a Cristo, como se o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Então, é por isso que ele é chamado de anticristo, porque ele atua contrário a toda a obra de Cristo. Muito bem. Então vamos para o tópico final. Você já respondeu o número 1, 2 e 3. Qual é a missão do homem do pecado? Sim, a missão do homem do pecado é que... por quê? Porque ele tem um propósito. Ele vai se opor a Cristo como se ele fosse o anticristo. Então, ele não é o verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias é Jesus, que é o Salvador do mundo, conforme nós vemos em Mateus capítulo 24 ali. E o destino final desse homem do pecado, é o de ser lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, aí está esta 11ª lição, para nós compreendermos que esse tempo já está se aproximando, que o homem do pecado vai estar presente em muitas figuras na história, mas que nós já estamos nos tempos finais pré-apocalípticos, por assim dizer. A nossa lição próxima será a lição de número 12, falando de Jesus, o homem perfeito. Então, que Deus
te abençoe, que Deus nos abençoe quando nos acercarmos desta lição, desse estudo. Vamos orar. Pai bendito, graças te damos, porque o Senhor nos adverte na sua palavra a respeito da existência desse o homem do pecado, e que ele virá para enganar a muitos, mas graças te damos, porque aqueles que creram hoje em ti, que crerem agora, não terão de enfrentar esta figura nefasta, tendo em vista que a igreja já estará nas bodas do Cordeiro, e nós queremos estar neste encontro glorioso. Mas, Senhor, enquanto este momento não chega, nós vivemos esses tempos pré-apocalípticos em que precisamos estar atentos e trabalhando a fim de que o teu evangelho se expanda e que não sejamos influenciados por essa força que trabalha contra a tua igreja e contra a expansão do reino de Cristo na terra. Dá-nos a força, dá-nos o poder, dá-nos a autoridade de que necessitamos para cada dia sermos agentes do teu reino aqui, em nome de Jesus. Amém.